Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém. Tá bom. Então, o tema da nossa meditação de hoje, enquanto ainda é tempo, já que estamos aí nesse mês de novembro e as oportunidades que temos de encontrar-nos, aproveitar para meditar bastante sobre aquilo que a igreja nos convida neste tempo, né? Sobre os novíssimos, sobre pensar na nossa vida, no nosso encontro com o Senhor, enquanto ainda é tempo, né? Enquanto ainda é tempo. Imagina, por um instante, que estás no fim da tua vida. Que agora, hoje, esse recolhimento é o último momento que você tem peregrino aqui na Terra. Parece loucura, mas não é. Não é um pensamento louco, não, né? É um pensamento realista. Um dia isso vai acontecer. Um dia estaremos sem pensar, sem saber, vivendo o último momento da nossa vida. E nessa hora, tudo o que hoje parece urgente, trabalho, dinheiro, sucessos, prazeres, distrações, tudo isso deixará de ter importância para nós. Restará apenas uma pergunta: o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz com o tempo que Deus me deu? Poucas vezes paramos para pensar nisso, né? E nosso padre dizia: não deixes para amanhã a mudança que deves fazer hoje. Amanhã talvez não tenhas tempo. Então, isso é claro para nós, né? O amanhã não existe. Então a meditação de hoje, ela quer ser para nós esse convite de aproveitar o tempo enquanto ainda há tempo, enquanto ainda é tempo. E não pensar apenas no tempo cronológico, que é a nossa ideia é geralmente pensar no tempo cronológico, no tempo do relógio, minutos, dias, anos, quanto tempo cronológico ainda temos, mas não pensar só nesse tempo, mas no tempo da graça, que esse é o mais importante para nós, né? Esse hoje que Deus nos oferece, né, para amar, para lutar, para começar de novo, para nos santificarmos. Então, esse é o tempo mais importante, né? O hoje de Deus, que Deus nos oferece, que nos proporciona para vivermos a graça, para nos santificarmos. E esse tempo nunca é tarde, né? Esse tempo, quando entendemos que agora é tempo para isso, então nunca é tarde para nós. Então, devemos também compreender que o tempo ele é um dom, ele não é propriedade nossa, né? Quantos jovens vivem por aí pensando que o tempo, como se o tempo fosse infinito, né? O tempo não é infinito, como se houvesse sempre mais, né? Mais um depois. Quantos jovens saem à noite, bebem, fazem tantas coisas, como pensando que haverá mais um dia, hein? E foi o último dia da sua vida, né? Num acidente, perderam a vida. Então, a gente tem que compreender que o tempo, então, ele é um dom, não é propriedade nossa. Não somos nós que somos donos do tempo. Deus não deu para nós um contrato vitalício, né? Ele deu-nos um tempo limitado e não te disse quanto, né? E não nos disse quanto. E é justamente isso que dá urgência e beleza, né, à vida cristã. Cada instante pode ser um momento decisivo da tua história, da minha história com Deus. Por isso, nosso padre escrevia: aproveita o tempo. Não esqueças que há um tempo para tudo e que teu tempo é curto. Aproveita o tempo. Esse tempo é curto. Tu tens hoje a força, a saúde, a energia, os sonhos. Tudo isso é dom de Deus. Não para gastar em ti mesmo, mas para devolver em amor. Então, escrevi pensando, claro,
Os jovens, vocês que são jovens aí, o João é bem jovem também, né, João? De espírito, né? Ué. Temos que renovai o vosso espírito, renovai a vossa mentalidade, né? Aliás, temos que ser sempre jovens, né? A idade da graça, né? O tempo da graça esse não nos envelhece, mas nos torna sempre jovem o Espírito Santo, né? Então a juventude é um tempo magnífico, mas também perigoso, né? É quando se corre o risco de gastar a vida nas coisas pequenas e perder o essencial. Quantos jovens aí, né? Gastando a vida, o seu tempo, energia, saúde, com coisas que não preenchem verdadeiramente, que não dão sentido, que são enganadoras. E nós, né? Quantas vezes nós também, né? Fomos seduzidos, enganados e vivemos assim. Mas Deus dá-te o tempo, te dá o tempo para amadurecer no amor, não para adiar a tua entrega. Então, ver nós que já de certa forma, não é que já somos perfeitos, mas que já entendemos que temos que aproveitar o nosso tempo, então não vamos adiar a nossa entrega, né? Vamos viver com intensidade e aproveitar bem o tempo que temos. Qual é o perigo que nós corremos e que muitos jovens não entendem? O perigo da mediocridade, né? De deixar para depois também. Quantas vezes nós ouvimos assim, ou pensamos, já alguma vez na nossa vida, mais tarde eu mudo, mais tarde eu me converto, quando eu for velhinho, vou para o apostolado da oração, aí eu pago todos os pecados que eu já fiz na vida, né? Mais tarde eu me confesso, deixa para confessar depois, mais tarde eu começo a rezar, né? Mais tarde, lá, quando eu ficar velhinho eu vou ser mais fiel, agora eu quero viver, né? Engana-se quem pensa assim. Esse mais tarde é uma das mentiras mais eficazes do demônio, né? Ele não precisa que caias em grandes pecados. Ele basta que prolongues o adiamento do amor. É isso que o diabo quer. Ele não está querendo fazer-nos cair em grandes pecados, não, mas vai prolongando, deixa para depois, para te dedicares, para amares, para te converteres, deixa para depois. Nesse prolongamento, nesse adiamento, é que muitos perdem o céu, né? Por isso, nosso padre alertava: dizes que te dedicarás a Deus mais adiante. Por que não agora? Teme que te falta depois o tempo ou a generosidade? Agora, temos que ser agora. A juventude passa rápido, né? Passa rápido. Se olharmos, os anos estão passando depressa demais. Olha esse ano como que já foi. Estamos quase no advento novamente, já concluindo o nosso ano litúrgico. E o que não se planta agora, dificilmente floresce e se colhe depois, né? Tem que plantar agora, né? Temos que plantar as coisas boas, né? Plantar a nossa conversão, né? Nosso apostolado tem que começar logo, não pode deixar para depois. Não há nada mais triste do que um homem de 30 ou 40 anos que percebe que gastou a melhor parte da vida com superficialidades. Às vezes eu atendo, né, na direção espiritual, pessoas, né, que pensam, né, perdi um tempo da minha vida, né, poderia ter conhecido Deus antes, talvez conheceram Deus tarde, talvez tiveram uma experiência tarde, né? Eu sempre digo, não, passou, não se culpe, é agora. O tempo que nós temos e é que importa é o agora, né? Então, se dedique agora, ame agora, né? Faça o bem agora, evangelize agora e terá salvo a tua alma. E então, muitos desses, né, sente o peso do tempo desperdiçado. Quem desperdiçou a vida, o tempo, a juventude. E é por isso que o Senhor hoje repete para nós: enquanto ainda é tempo. Vamos aproveitar enquanto ainda é tempo. Então, qual é o tempo mais importante? É o presente. O presente é o lugar da vontade de Deus. A santidade não está no passado, que já não volta, nem no futuro, que ainda não chegou. Ela está no presente, no agora. O Papa Francisco falava muito para os jovens isso, né?
na exortação apostólica Christus Vivit, ele dizia, né, que agora é o tempo, né? Os jovens, vocês são o agora de Deus, né? O agora de Deus. Então, né, porque muitos dizem o jovem é o futuro da igreja. Não, não é o futuro, né? O jovem tem que ser um cristão e viver com fidelidade agora, para dar esse testemunho agora, não depois, né? Não depois, quando envelhecer, tem que usar a sua juventude e toda a força da sua juventude para ser presença de Deus, testemunha de Deus agora, né? Então, por isso nosso padre falava assim, que agora é o tempo de começar. Não é tarde nem é cedo, é o tempo oportuno. Então, lembrar sempre disso. Agora é o tempo de começar. Deus não te pede que seja santo amanhã, mas hoje, né? Amanhã vou ser santo. Não, santidade não é para mim. Nós já refletimos isso, que é para todos nós, né? Sabemos bem que a santidade é para todos. E agora, é hoje. Ele não te pede que seja perfeito agora, mas que comeces. Comece dando passos, né? A vida espiritual é feita de começo, né? De começos e recomeços. Porque muitas vezes, né, como São Pedro, que caiu, né, mas que o Senhor o levantou, confiou-lhe novamente a missão. Então, a vida nossa também é feita desses recomeços. Nós temos que começar, temos que recomeçar, se for preciso, mas agora, hoje. Assim também para contigo. O tempo que importa é não desistir, não adiar a graça, não deixar que o tempo passe sem resposta. Por isso, cada um podemos agora pensar um pouquinho, né? Como temos vivido? Temos vivido de modo que cada dia conte diante de Deus? Ou tenho deixado que o tempo escorra pelos dedos, como se a eternidade fosse garantida sem esforço, né? Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, disse nosso Senhor. Então, não se chega à vida eterna sem esforço, né? Precisamos refletir sempre sobre isso, né? Então, pensando na nossa juventude, eu já passei, né, dessa fase, mas a juventude não é uma espera para o futuro, né? Ela já é uma missão. Deus quer precisar de cada um na sua juventude, na faculdade, no trabalho, na família, entre os amigos, né? E na obra nós aprendemos isso, né? Não só a obra, mas Lumen Gentium, né? O documento do Concílio Vaticano II, né? Lembra-nos que a santidade não é só para padres, freiras, religiosos, mas para os homens comuns, jovens como vocês, que vivem no mundo, no meio do mundo e transformam a vida ordinária em caminho de encontro com Deus. Nosso padre escrevia assim: não diga, sou jovem, não tenho experiência. Cristo não precisa dos teus anos. Ele quer o teu coração, né? Precisa do teu coração, aberto, generoso, humilde, né? Se o Senhor encontrar um coração jovem, generoso, humilde, aberto, o Senhor incendeia esse coração e transforma o mundo, né? É isso que ele precisa. Então, o mundo precisa de homens decididos, generosos, que saibam usar bem o tempo. Homens que não se deixem arrastar pela inércia, mas que tomem decisões firmes, que tenham ideais altos, né? Que amem a verdade como um dom, como um verdadeiro bem, e que saibam dizer não à mediocridade, né? Enquanto ainda é tempo, quer dizer, decide-te hoje a ser santo. Então, é isso que o Senhor, então, espera de nós, que possamos, né, pensar que ainda é tempo, né? Hoje estamos aqui agora, ouvindo essas palavras, meditando, rezando, né? E esse tempo que o Senhor nos chama e nos dá a graça para tomarmos uma decisão, começar, recomeçar, que esse tempo existe, o agora de Deus, né? Não quando tudo estiver resolvido, não quando fores mais velho, não quando tiveres mais tempo. Ah, quando eu tiver mais tempo eu vou para a igreja. Quando eu tiver mais tempo eu rezo mais. Não, mas com a tua vida concreta, hoje, né? Com o que tens agora.
Um dia, todo esse tempo terminará, né? Sabemos, o Senhor virá. Nós rezamos a cada Santa Missa, vinde, Senhor Jesus. Então, a parousia, a vinda do Senhor é uma realidade de fé. E quando acontecer, ou com a vinda do Senhor, ou com a nossa morte corporal, começará a eternidade para nós. E a eternidade será a colheita do que plantamos no tempo, né? Nós vamos colher aquilo que plantamos. Por isso, o nosso padre recordava: o tempo é um tesouro que se escoa, que foge, que se escapa das mãos. Cada dia é um dom novo de Deus e por isso cada dia é uma nova oportunidade de amor. A vida é breve sim, mas ela é suficiente se for vivida com intensidade sobrenatural, né? Vivida com fé, vivida com amor, com esperança, como meditavam na palestra com o João. Se for vivida assim, né, com esse olhar sobrenatural, ela é suficiente para conquistarmos, né, a nossa salvação, crescermos nas virtudes, né? O que conta diante de Deus não é a quantidade de anos. Quantos jovenzinhos, santos jovenzinhos, né? Santa Maria Gorete, São José Sanches del Rio, Santa Teresinha, São Luís Gonzaga, São Carlo Acutis, né? Quantos santos jovens, né? Então, não importa a quantidade de anos, mas a qualidade do amor com que se vive, né? É isso que... E a generosidade, né, de coração, o modo como se dispôs para o Senhor. Por isso muitos partiram tão jovens, não é porque não cumpriram a missão, mas porque cumpriram a missão, né? Souberam amar de tal modo Deus que o pouco de anos que viveram, né, foram suficientes, né? Viveram de modo sobrenatural intensamente, por isso já foram para a eternidade junto de Deus. Um ato de fé no meio da dúvida, um sim dito com coragem, um perdão oferecido de coração, tudo isso tem peso de eternidade. Nós não sabemos quanto tempo temos, mas sabemos o que fazer com ele, né? Amar e servir, como dizia São Inácio de Loyola, né? Amar e servir, essa é a nossa vocação. É para isso que Deus nos deu a vida e nos chamou, né? Talvez hoje nessa meditação o Espírito Santo esteja nos pedindo algo concreto, uma mudança, talvez uma confissão que faz tempo que a gente não busca, um novo passo, um novo recomeço, né? Aquilo que hoje o Espírito Santo colocar no meu e no teu coração, não ignoremos, né? Não vamos ignorar, não vamos dizer depois, né? Não vamos dizer amanhã, né? São José Maria dizia assim, amanhã algumas vezes é prudência, né? Ou seja, alguma coisa que a gente, no momento de ansiedade, de raiva, de ódio, opa, é melhor deixar para amanhã, uma palavra, uma conversa, uma decisão. Às vezes é prudência, mas muitas vezes é covardia, né? Covardia. Quando temos a nossa conversão mesmo, não podemos adiar, né? Um perdão que precisamos pedir, uma reconciliação. Então, aí não é prudência, né? Um grito de covardia, esse amanhã, né? Então Deus não nos quer covardes, quer-nos valentes, mesmo que ainda fracos, né? Claro, somos fracos mesmo, sem a graça de Deus. Tem uma oração da coleta de uma das missas, do tempo comum, não lembro qual, que diz que sem a tua graça ninguém é santo, ninguém é forte. Eu gosto tanto, né, dessa oração, né, pedindo ao Senhor força, né? Porque sem a tua graça ninguém é forte, ninguém é santo, né? Isso é para nos lembrar que somos fracos mesmo, precisamos de Deus. Então, Deus espera que estejamos e saiamos hoje daqui, ao menos decididos a lutar, né? Mesmo que ainda caiamos, mas decididos a lutar, né? Deus nos quer inteiros, enquanto ainda é tempo. O tempo, para nós, então, é esse campo de batalha, né, espiritual. Ou nós vamos preencher o tempo com amor, com generosidade, ou vamos desperdiçá-lo com egoísmo, preguiça, né, vícios. Mas há uma certeza que nos consola e nos anima. Nunca é tarde para recomeçar,
desde que o faças agora mesmo, né? Esse recomeço não pode ser adiado. Começa já, hoje mesmo, sem pensar no tempo que perdeste. Se fores generoso, Deus transformará esse tempo em graça. Forja 3:8-4. Então, nesse recolhimento, diante de Deus, vamos fazer um propósito pessoal de não deixar que o tempo passe sem resposta, né? Aproveitar o hoje da graça, viver cada dia como quem ama, como quem serve, como quem se prepara para a eternidade. Porque um dia, e só Deus sabe quando, né, não haverá mais hoje. E então o Senhor te olhará nos olhos e te perguntará: que fizeste com o tempo que eu te dei? E que ele nos encontre, né, com mãos cheias de boas obras, de um apostolado fecundo, né, de amor, de generosidade, de santidade, de pureza, né, de uma vida usada, gasta, doada, né, vivida enquanto ainda era tempo. Né? Então, peçamos ao Senhor essa graça de vivermos bem o tempo que Ele nos dá, o tempo da graça, o hoje, o agora de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. Exame. Ato de presença de Deus. Enquanto ainda é tempo. Tenho consciência de que o tempo é um dom de Deus e não uma propriedade minha? Vivo como se o tempo fosse infinito, adiando decisões importantes da minha vida espiritual? Costumo desperdiçar tempo em distrações, redes sociais, preguiças e superficialidades? Tenho metas espirituais concretas para este período da minha vida ou deixo-me levar pelos acontecimentos? Quantas vezes digo a mim mesmo: mais tarde eu mudo, depois eu rezo, quando der tempo eu me confesso. Tenho medo de me comprometer seriamente com Deus agora por receio do que ele possa me pedir? Há algum pecado, vício ou atitude que venho adiando enfrentar para depois?
Tenho consciência de que adiar a graça é também rejeitá-la no presente? Procuro santificar o momento presente, fazendo o bem que tenho de fazer agora: estudar, trabalhar, servir e rezar. Tenho o costume de me queixar das circunstâncias, em vez de ver nelas a vontade de Deus. Acredito que posso começar de novo todos os dias, mesmo depois das quedas. Tenho sido fiel nas pequenas coisas, horários, deveres, oração, entendendo que é assim que se constrói a santidade. Tenho consciência de que Deus conta comigo agora e não só no futuro. Uso a minha juventude e energia para servir aos outros, ou apenas para satisfazer meus desejos e gostos pessoais. Sou generoso nas iniciativas apostólicas e nos compromissos de fé, ou fico sempre na reserva? Procuro ser exemplo de coerência cristã entre os amigos, mesmo quando me é difícil? Costumo pensar na eternidade ou imagino que esta é uma realidade muito distante e até mesmo inexistente? Tenho consciência de que um dia prestarei contas a Deus do tempo e das graças recebidas? Vivo como quem quer chegar ao céu, ou como quem simplesmente vai vivendo? Se hoje fosse o último dia da minha vida, estaria em paz com Deus? Com os outros? Comigo mesmo?
O que Deus me pede hoje, não amanhã, para converter, mudar, começar e me entregar? Qual é o passo concreto que posso dar enquanto ainda é tempo? Ato de contrição. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, Rogai por nós.